E não é que o povo do ranço conseguiu. Gente, conseguiram tirar o Will. Assim, não que ele fosse um grande participante, não que fosse a grande presença, mas da última semana pra cá ele deu uma bela de uma balançada. E o Fabiano voltou. Ai, meu Deus, esse homem vai se arrastar naquele sofá até a final, ou no mínimo até a semana final, não vai? Mas bom, bora comentar e recapitular. Ontem o Toninho tava avisando o grupo dele, até antes da eliminação, mas também depois, e hoje de manhã fez a mesma coisa, que ele vai mandar a Martina. Eu realmente acho que ele vai mandar ela, principalmente agora que eles viram que o Will saiu também e a estratégia deles deu certo, de um jeito ou de outro. E ele falou que ela é muito ridícula, ela é muito baixa. Aí depois ele fala que ela é do sul, que ele tem parente lá. O que isso tem a ver, gente? Mas enfim, Toninho. Aí ele falou assim: parabéns, Rio Grande do Sul, olha o que vocês mandaram pra cá. Toninho, aí eu preciso concordar com você. A gente do Sul, eu sou como uma pessoa do Sul, eu falo que a gente não tá muito orgulhoso da Martina, não. Aí depois do programa, inclusive, ele chegou a combinar com a Carol pra ela meio que jogar uma fake news, assim. Falar que ele tava sendo traíra pras pessoas em alto e bom som, que ele tava pretendendo mandar o Dudu pra fazer as pessoas do outro lado acreditarem que ele não ia mandar ninguém dali, pra ser um susto na Martina na terça-feira quando ela fosse indicada. Eu acho que não vai funcionar muito. Eu acho que a galera sabe que alguém dali vai, até porque ia ser muito estúpido não colocar alguém dali a essa altura do campeonato. O Shaya tinha dito que não queria mais olhar na cara do Fabiano, que era um falso, que tava revirando os olhos dele, só faltou dizer que queria vomitar quando olhava pro cara, que o Fabiano olhou várias vezes na cara deles. A edição mostrou isso, aqueles VARs que passaram deles combinando do Fabiano ir pra roça, a estratégia deles, e ele nunca se opôs, sempre falou, tipo, de boa, sabe? Que isso pra ele era um absurdo, que olhar várias vezes nos olhos dele e mesmo assim mentir. Aí eu fiquei pensando, será que agora com a volta do Fabiano pela segunda vez, mesmo com tudo isso que aconteceu, ele vai mudar essa reação? Será que ele não vai ter... esse rancinho dele vai passar? Ele vai manter essa mesma energia agora que o cara voltou da roça? Não sei. Na edição eles exibiram a treta da Martina com a Tamires, em um momento polêmico do cuspe, a gente viu ali e meu Deus do céu, a hora que aparece ali a cara dela com aquele negócio na bochecha, oh meu Deus, que coisa mais horrorosa. Aí exibiram o que aconteceu ali, que foi a Martina foi tipo com as mãos assim, a Tamires meio que foi se defender e tirou as mãos dela. Depois volta que é exibido o VT, volta a Galisteu e aí ela diz que a produção entendeu que nenhuma regra foi quebrada e que por isso não haveria expulsão. Só que ela tava nervosa quando ela foi passar esse recado. Difícil, né, Galisteu? Quando a gente vai ter que passar pano por umas coisas, mas é da direção, então não tem muito o que fazer, né? Mas abre aspas pra Galisteu, porque ela falou exatamente. Como a gente pôde ver, na discussão, a Tamires se aproximou da Martina para provocar. Com isso, a Martina se levantou, batendo palmas também. A Tamires segurou as mãos dela, achando que talvez fosse ser agredida. O que não aconteceu. Nesse caso, não teve quebra das regras do nosso jogo. Só que aí foca na parte onde a Galisteu diz assim, a Tamires segurou as mãos dela achando que talvez fosse ser agredida. E aí eu pergunto, isso não foi exatamente a mesma justificativa do que aconteceu quando a Sherazade foi expulsa na Fazenda 15? Sabe? É por isso que eu sempre falo que as regras do programa e essa questão dos contextos que o Carelli coloca, principalmente nessa edição onde eles estão perdoando e passando por cima de tudo quanto é coisa, quando você olha o que já aconteceu nesse programa pra trás, nas outras edições, fica uma coisa desconexa, sem sentido, parece que as regras flutuam, que não existe. É um caos. A gente gosta da Fazenda, mas essa parte é difícil de passar pano. Porque uma parte eu até concordava com o Carelli que beleza, cada contexto é um contexto. Só que tem certas coisas que o contexto é um pouco o mesmo, sabe? Então, se valeu pra um, não valeu pra outro, vale pra esse, aquele a gente vai ver. Essa parte é muito difícil de passar pano pra Fazenda. Na hora da eliminação, o Creu foi salvo primeiro, a gente já imaginava isso. Quando a Galisteu perguntou se eles esperavam essa volta, e na hora que ela anuncia que o Creu foi salvo, a cara dos dois tava tipo... O Will até faz assim.
Aí os dois respondem que não, eles não esperavam, justamente porque ele se colocou na roça. E o discurso da Galisteu fala sobre não se colocar na roça, que é o que eles falam o tempo inteiro. E o cara volta se colocando na roça, com aquela estratégia mirabolante deles. Tudo bem, é um contexto um pouco diferente aqui, mas manda uma mensagem ruim lá pra dentro. Tanto que eles já estavam nessa de se colocar na roça de novo. Ontem teve umas conversas pequenas sobre isso. Depois ela anuncia que o Fabiano tá salvo e o Will foi eliminado com 27.12, o que quer dizer que foi bem próximo aí, bem parelho provavelmente. Antes do Fabiano subir, a Galisteu dá uma dica pra ele. Ele fala uma meia dúzia de blá 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 ali, e aí ela fala pra ele assim, ela tava visivelmente frustrada com tudo que aconteceu hoje, na verdade, com a eliminação, eu acho que também. Ela fala assim pra ele, abre aspas, posso te dar uma dica? Dorme um tiquinho menos. Aí ele distorce o discurso dela quando ela sobe, que eu vou falar disso depois, mas caramba, a apresentadora do programa te falar com todas as letras, dizendo pra você dormir menos. E olha o recado que a gente mandou pra dentro da casa e ele falou isso lá dentro. A apresentadora falar pra você dormir menos e o público ainda mandar uma pessoa que recebe esse tipo de recado pra dentro de volta, sabe? Às vezes eu acho que o ranço da galera cega muito a galera e o público toma umas decisões assim que é difícil de entender e de passar pano. Essa é uma delas, no caso. Sobre o Will, falando sobre a eliminação dele. O Will, de uma semana pra cá, ele tinha dado uma elevada. Parece que ele acordou assim de um transe ou resolveu sair daquela função que, igual a Carol chamava ele, de mordomo das mulheres, abajur de mulher casada. Tudo bem que ele ainda tava com elas, mas ele começou a tretar e a abrir a boca dele pra muito mais coisa. Abriu pra falar bobagem, tipo, toda hora ficar falando da calcinha da Saori, sim. Só que tava fazendo alguma coisa. Do outro lado, você tinha o Creu, que apareceu 2 vezes no programa. 2, em 40 e poucos dias. Que foi a treta com a Rayane, a primeira, e a outra agora no Dia da Roça. E o Fabiano, que não fez nada no programa, 0,0 de aproveitamento nessa participação. O cara parece que tava mal de estar lá dentro. Ele falou na hora que ele tava saindo pra Galisteu que ele tava doente ou alguma coisa assim esses dias. Esses dias não, meu filho, desde que começou o programa. Eu acho um recado muito ruim. Eu acho que a galera se perde por conta de ranço às vezes. E aí eu fico pensando, a gente tem que tombar a Martina, tem que tombar a Rayane. Gente, o grupo deles já tá tomando... Eu falei isso ontem, eu acho. O grupo deles já tá tomando na cabeça desde que o programa começou. Todos os resultados até agora foram ruins pra eles. Até agora que o ex-grupão se dividiu, pra eles continua ruim. Pro outro lado, que melhorou um pouco, eles ainda estão lascados. Então, daqui a pouco vai ficar tipo só a Rayane e o Valério. E as pessoas vão ficar falando, tipo, não, a gente tem que tirar o Valério pra tombar a Rayane, sendo que só vai sobrar ela. Tipo, não tem sentido. Eu acho que às vezes a gente sacrifica o andamento do programa e uma narrativa, porque a gente tem que ter história pra acompanhar lá dentro, não adianta, em torno de uma dopamina. É como se fosse uma dopamina ali, que você tá tendo um estímulo, tipo, ai meu Deus, a cara da Rayane, da Martina, tombadas. Você ficou, a volta da roça foi boa, tá, e depois? Porque hoje de manhã mesmo, a galera já tava falando ali que a casa tá uma paz, a energia melhorou, graças a Deus, era uma manhã silenciosa, que eles puderam aproveitar. Não aconteceu nada de manhã. Tipo, não tô dizendo que o Will é um grande participante, que ele ia fazer grandes coisas no programa, que ele ia mudar alguma coisa, mas às vezes são recados que a gente manda pras pessoas lá dentro. Porque é o que a Galisteu falou ontem, a única resposta que eles têm são as eliminações. Na volta do Fabiano, a casa comemorou assim, estilo eliminação da Luísa Ambiel na Fazenda 12 e a da Nádia na 15. Foi um caos, assim, de gente pulando em cima do sofá, pulando por tudo quanto é lugar, que eu fiquei, meu Deus do céu. Gente, é pra tanto isso? Só que principalmente aquela galera lá do que a Ioná apelidou de grupo do Dominó, que é os velhos do sofá, estavam muito felizes que a estratégia deles deu certo. Acabou dando certo de algum jeito. Carol e Kate estavam pulando muito. A parte do grupinho lá do Dudu. Enfim, eu fiquei, gente, não achei que fosse pra tanto, mas enfim. Maria, com a sua leitura de jogo impecável, nossa chata favorita, tava falando que a Michelle e o Shaya são os favoritos. Como que pode, sabe? Ela disse que pode ser que essa tecla que eles ficam batendo de que o Shaya é muito agressivo, na verdade a galera não esteja comprando isso lá fora.
e que ele pode ser o favorito aqui fora. Por conta disso, eles não perceberam ainda lá dentro. Totalmente perdida, totalmente perdida. E sim, o Shaya, que até então ele tava no grupo de vocês, tava tomando no Marquês de Rabicó com vocês, aí o grupo se desfaz, ele vai fazer uma aliança de conveniência aí com o outro lado, e agora, nas últimas 2 semanas, os resultados começam a ser positivos para eles. Ele, na sua cabeça, pode ser o favorito, mas e o grupo que até então todos os resultados foram positivos para eles? Tipo, você não parou pra pensar nisso? O Shaya se aliou com quem? Quando que os resultados passaram a ser positivos pra ele? Mas ele é o favorito. Ah, Maria, achava que você era mais inteligente que isso. Martina tava revoltada no quarto, porque o povo entrou pra ficar zoando. Ela disse que se cair, ela não vai baixar a cabeça. Basicamente quis dizer que se ela cair, ela vai cair atirando, que ela não vai baixar a cabeça pra esse povo. Aí a Duda lembrou ela que o voto, eles eram a maioria da casa, podiam mandar ela pelo voto. E a Martina desafiou ela, então me coloca na roça, querida. No quarto tava tendo uma discussão generalizada, a Ioná com a Carol, a Martina com a Duda e Tamires. Nossa, foi uma gritaria assim que não dava pra se ouvir nada. Uns quase 5 minutos ali. Aí no meio disso, a Duda falou um negócio que a Saori já tinha falado na hora do anúncio do resultado quando o Fabiano volta. Que assim, eu vou comentar sobre isso depois, eu vou falar o que ela falou. Ela diz que agora é pra fazer a fila, que vai sair um por um. A Saori já tinha dito isso também, vai sair um por um, quando ela tava ali gritando na sala, a hora que o Fabiano volta. E é uma coisa que, se eu não achasse que o jogo já chegou naquele ponto, onde não tem mais volta, a questão do favoritismo e dos ranços, que aquele grupo da Rayane tá muito lascado e as pessoas estão com muito ranço deles. Principalmente a Martina, que eu acho que a pessoa que todo mundo tem mais ranço hoje em dia. Essa eu acho que não escapa da roça. O único jeito dela escapar da roça e ser eliminada é virar fazendeira. Fora isso, não tem outra coisa pra ela. Vai cair e vai sair com uma porcentagem menor que a do Will ainda. A Rayane também tem um grande ranço, mas eu acho que não é tanto quanto o da Martina ainda. Eu acho que se não tivesse essa questão da Duda e da Saori, se elas não num outro momento, se elas não baixassem a bola, ia começar a cheirar soberba, ia começar a cheirar prepotência. A gente sabe que o público não gosta disso, mas eu acho que como essa vaca já foi pro brejo, pro grupo da Rayane, até porque elas mesmas não se ajudam, essa é a grande realidade, então não vai afetar o total e as meninas. Mas é uma coisa curiosa, assim, se fosse em uma outra situação onde tivesse uma galera do outro lado que não fosse tão cancelada, tão rejeitada, tivesse um mínimo de carisma, alguma coisa ali, acho que talvez podia começar a virar esse barco, mas do jeito que tá é um pouco impossível. Ali também, um dado em momento, isso eu achei muito curioso, muito interessante. A Ioná deu a entender que ela recebeu um conselho da produção. Ela disse que mandaram ela diminuir com a Carol. Abre aspas pra Ioná aqui. Se eu começar a falar da Carol aqui, porque ninguém quer o cancelamento dela lá fora. Desculpa aí, mas já tá pedindo pra baixar o nível. Mas eu vou baixar. A resposta que o Brasil tá dando é essa. Então pronto, eu só tô avisando. Aí depois, na casinha da árvore, ela voltou a falar sobre isso e abre aspas pra ela de novo. Eu recebi um recado pra não cancelar a Carol lá fora. Pediram pra eu não falar. Mas aqui querem ser subterrâneos? Não é isso que tá dando protagonismo? Esses recados da produção, pra quem acompanha há muito tempo o reality show, tanto Big Brother quanto a Fazenda, e já viu muita coisa, muito falatório, coisas acontecendo, não é nenhuma novidade. Nessa edição mesmo, lembram de um momento onde o Fernando falou lá com a galera, acho que na varanda, não lembro com quem ele tava conversando, acho que era com o Creu e com o Toninho, que na Grande Conquista, o outro reality show que ele fez, ele recebeu um recado da produção de que ele estava extrapolando, que ele estava passando do ponto, e justamente por isso que ele não achava que ele estava extrapolando aqui, porque a produção não tinha falado nada com ele ainda. Ou seja, deram esse toque. E esse recado, ou seja, então, acontece, tipo, algumas vezes, a gente sempre ouve alguém ou outra coisa falando assim, ou falando em códigos de um jeito mais sutil, que alguma produção falou alguma coisa no ouvido dele, seja lá eu pra quê. Esse recado pra Ioná, ele faz sentido, porque se você juntar as peças, me passou a impressão, já no domingo mesmo, sem saber disso, de que eles tinham cancelado a dinâmica de apontamento normal e colocado aquela palhaçada flopada daquele tribunal, porque eles estavam com medo de que os ânimos estourassem demais ali e alguma coisa acontecesse com alguém, talvez com alguém específico. Hoje se confirmou que era com alguém,
Porque vocês lembram que a Ioná tava falando que ela queria botar pra torar na Carol, em cima da Carol naquele apontamento, e ela acabou falando daquilo antes até do apontamento, a questão do enteado, que a Carol ameaçou com um menino com a tesoura, falou de um jeito brincando ali, mas pegou muito mal aqui fora. Eu realmente acho que o recado tenha sido muito nesse tom. Não pela Carol, mas pela situação. Por a Carol ser uma peça importante no jogo, na visão deles, e eles sabiam que a proporção disso ia tomar uma proporção muito grande, como tá tomando, e talvez desse um problema que eles não quisessem acabar se complicando. E eu, se fosse a Ioná, eu não ia expor isso tão abertamente, porque reza a lenda que a produção e o Carelli são meio vingativos. Não sei se vai dar bom pra ela. E assim, o Will é um exemplo. Ele falou, explanou abertamente ali, reclamou da produção, com a questão do Shia poder fumar, mesmo com o lugar fechado. Eles tiveram que colocar aquele negócio lá, aquela explicação ridícula de regra que nem existia, de poder sair um por um quando eles estão desmontando a festa. A gente nunca viu isso, tiraram a regra do nada. Depois ele falou da história da maconha, que o Nizam, que também já tá eliminado, já tinha dito. Então, eu, se fosse a Ioná, ou eu falava de uma maneira muito sutil pra eles ali, ou eu não abria minha boca tão abertamente assim. Mas vai saber, né? Fabiano, obviamente, voltou se sentindo e já tava colocando palavra na boca da Galisteu, porque ele tava ali contando o discurso pra eles. E agora aguenta esse homem não indo tão cedo pra roça porque eles acham que ele tá forte. Ele tava ali falando, abre aspas pra ele: você tá jogando bem, só uma dica, durma menos. Você tá jogando muito bem, tá fazendo a leitura certa. Gente, ela não disse em momento nenhum que ele tá jogando bem, que ele tá fazendo a leitura certa. Ela simplesmente só disse pra ele: uma dica, durma um tiquinho menos. Essa parte é a única certa. O resto é ele querendo inflar. Não sei se é estratégia dele, acho que talvez seja mesmo para as pessoas. Nossa, o Fabiano é muito forte. E assim, eu acho que nem precisava, porque a galera já provavelmente já vai. Ele vai demorar pra ir pra outra roça. Tão cedo esse homem não vai. O que é uma tristeza. A gente tem uma cena que para alguns é engraçada, para outros talvez seja um momento descompensado, desequilibrado da Ioná, onde ela vai ali falar: e você, seu Dudu, não sei o quê, porque você é um moleque que fica mandando essas meninas jogar piadinha pra mim. E aí o Dudu levanta e corre pro banheiro, pro reservado, e a Ioná tava ali atrás dele gritando com ele na porta, e ele fica um bom tempo ali, só que ela não sai, ela fica ali prostada no perto da despensa. Depois ele acha que ela já saiu, ela vai pra cima dele de novo, depois ele corre pro quarto e ela vai gritar no quarto, e aí pelo menos acaba, mas ela tava dizendo até então que ela não ia deixar ele dormir. E hoje ela prometeu de novo que ela vai botar pra torar pra cima dele. E eu acho que ela vai cumprir. Eu achava que a Ioná ia recalcular uma boa rota depois, mas pelas conversas dela hoje com a Martina, com a Ayane e tal, parece que ela não vai largar do osso tão cedo. E eu falei, caramba, uma pessoa que pelo menos pra reality show, até então, ela parecia tão esperta. Eu falei, gente, eu não tô entendendo essa estratégia da Ioná real. Wallace e Matheus, nossa duplinha mais detestada do momento. Aliás, a mais detestada acho que é Martina e Rayane, mas eles estão ali em segundo lugar. Eles estavam hoje de manhã conversando justamente sobre pular fora do barco desse grupo da Rayane. Que eles nunca foram, tipo, uau, meu Deus, eles são do grupo, eles são próximos. Mas estavam ali, um jogo de conveniência, de camaradagem, de boa vizinhança, muito próximos da galera. O Wallace estava dizendo que o Will abraçou ele, pediu para ele cuidar das meninas, e ali ele sentiu a dor dele na hora e sentiu que ele ia vazar. Aí o Matheus falou, caramba, é mesmo, porque o Nizam tinha feito com ele a mesma coisa na semana passada antes dele vazar. Aí abre aspas pro Matheus. Da Maria eu cuido, do resto, meu amigo, e juro, quando o Creu voltou, eu virei pra Maria e falei, se o Fabiano voltar, fedeu, digamos assim. Saí, vai cada um pra um lado, pula do barco. Aí o Wallace aconselhou o Matheus, abre aspas, pra ele. Agora eu vou lhe dar um conselho. Pela última vez, já peguei no seu pé demais aqui dentro. Que eu não sou seu pai nem sua mãe aqui dentro. Cuidado com esse negócio de relacionamento. Eu lhe vi fora de sentimento, fora de relacionamento. Eu lhe vi de dentro do relacionamento 2 vezes. Eu vejo 2 pessoas totalmente diferentes dentro do jogo, falando do jogo. Você, quando tá sem alguém, você se sente ameaçado. E isso faz você se movimentar. Uma conchinha é o seu ponto fraco, viu?
Se você se entrega, você se acomoda, meu patrão. Até o ombro demorou a melhorar. Duas coisas para pontuar aqui. Primeiro, que os ratos já estão pulando fora do barco. É óbvio que isso ia acontecer, porque o Wallace, diferente da Ioná, ele faz muita cagada lá dentro, mas ele não é tão burro assim pro jogo interno ali. O Matheus é tão tonto que eu acho que talvez ele fique onde a Maria ir. Não sei se ele vai recalcular a rota. E essa questão do Wallace ficar aconselhando ele sobre conchinha e sentimento e não sei mais o que, eu falei, Wallace, você tá de olho na Maria já? Você vai pedir selinho igual você falou com a Duda? Vai furar o olho do cara? Porque é o que me pareceu aqui, sinceramente. E talvez aí com um sinal do que esteja por vir, hoje de manhã tava a Michelle, o Creu e o Fabiano ali tomando café da manhã. E eles estavam falando que é uma delícia, uma manhã silenciosa, que é uma eliminação e já trouxe mais paz pra casa. Aí depois a Saori e a Carol estavam falando basicamente a mesma coisa. Que já ficou melhor depois dessa eliminação, ia ficar melhor ainda depois que saísse mais uns 3, se referindo à galera do grupo da Rayane, que tira toda a energia ruim. E aí eu pensei, olha a mensagem errada que a gente tá passando. E assim, falando sobre o que o jogo pode virar e se tornar, eu não acho que não vai ter mais briga, que vai ficar um marasmo e tal. Esse é um elenco que causa muito, então as meninas lá, é um pouco impossível delas não responderem e ficarem muito quietas e tudo mais. A própria Martina já falou que não, vai pra cima, não vai baixar a cabeça, não sei o quê. Só que eu acho que as brigas delas com o outro grupo já estão muito mais do mesmo. E questão de eliminação a gente sabe, é previsível. A Martina vai pra essa roça. Muito provavelmente eles vão deixar alguém sobrar no Resta 1 e ela vai ser vetada, ela vai ser eliminada. Rayane provavelmente a próxima. Então a gente tem semanas um pouco previsíveis, com brigas que vão ser um pouco mais do mesmo. E só vai dar uma mudada no ar quando sair essa galera desse grupo. Talvez uma Ioná possa rodar aí no meio, se ela não conseguir segurar e o ranço dela aumentar. Se ela não recalcular a rota, é isso que vai acontecer. E aí sobra aquela galera do grupo do Dominó ali contra o grupinho do Dudu, que eu também acho que não vai dar muita coisa. A única coisa que tem de interessante pra acontecer ali é a queda do Shaya. Talvez a gente ainda esteja conteúdo e brigas acontecendo, mas não do jeito que estava antes, não do alto que estava antes. Eu acho que talvez a gente vá para uma coisa um pouco mais... além de previsível, um nível abaixo daquilo, um pouco mais parada, sabe? Porque, sei lá, uma briga do Dudu com o Creu não vai ser tão interessante de assistir. Eu acho que a galera que causa mesmo, que tava naquele ímpeto de fazer acontecer, por mais que a galera odeie, eu entendo por quê, porque eu era uma pessoa que detestava a Rayane e ainda não gosto dela, Martina é outra que eu não suporto, só que aquele grupo delas também era parte das pessoas que faziam acontecer na casa. Eu acho que se ficar o grupo do Dominó e só o grupo do Dudu ali, a gente vai dar uma boa baixada no negócio. Vai ser uma segunda temporada, assim, de Fazenda, porque a gente chegou na metade do programa agora, um pouco mais morna, mesmo com coisas acontecendo ainda dentro da casa. Que se comparar com a primeira parte não vai ser tão interessante quanto, mas é os recados que a gente manda, né? Bom, por enquanto é isso, hoje tem festa, eu acho que hoje talvez aconteça alguma coisa nessa festa, não me surpreenderia se a Martina surtasse e fosse expulso, alguma coisa assim acontecesse, que o povo tá bem provocativo. Vamos ver se o Carelli vai mandar cachaça e goró pra ver se acontece alguma coisa, ou se ele vai dar uma segurada, e eu vejo vocês amanhã. Fui.